Olá, gente. Então, nós vamos para a nossa última aula gravada dessa unidade 2 e nós vamos falar sobre indução e indutância. Esse conteúdo ele é mais teórico, assim, tem bastante cálculo, mas eu falo mais teórico porque nessa parte nós começamos a entender sobre polos magnéticos e tudo mais sobre bússola. Então, é bem importante, assim como nos outros conteúdos também, que vocês leiam bastante sobre esse conteúdo. Então, gente, a gente vai aqui aprender ou descobrir ou relembrar sobre indução eletromagnética, né? Que é justamente um fenômeno que ele é relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica e esse condutor é imerso em um campo magnético. Então, é aqui onde exatamente ele vai selar aquele casamento exatamente imerso em um campo magnético. E aí, isso acontece quando ocorre uma variação de fluxo que o atravessa, né? Então, quem foi o cara responsável por isso? Por esse... em 1800 e alguma coisa, ele descobriu justamente que a passagem de uma corrente em um condutor, ele mudava a direção da agulha da bússola, né? Então, por isso que hoje acho que nem sei na verdade se alguém utiliza bússola hoje em dia, né? Mas antigamente era uma revolução, né? Porque a bússola é devido justamente aos os polos magnéticos da Terra. Então, a bússola ajudou os grandes navegadores, né? Hoje em dia, acho que talvez quem em casa, quem gosta da natureza, utiliza bastante bússola. Eu realmente sou ignorante a esse respeito, né? Mas a bússola, ela, no caso, te direciona, né? Te dá o caminho de volta para casa, vamos dizer assim. Então, quando o cara lá, esse Hans Christian, ele percebeu isso daí, né? Que essa corrente elétrica, ela mudava, no caso, a direção da agulha da bússola, ele descobriu o quê? O eletromagnetismo, né? Ele descobriu que a corrente elétrica modificava um fenômeno magnético, né? Então, a partir daí, os cientistas caíram dentro, né, pesquisando a respeito do eletromagnetismo e essas conexões entre os fenômenos elétricos e os magnéticos, né? E aí viram que, na verdade, eles andam juntos já há bastante tempo e a gente não sabia, né? Então, eles também queriam descobrir se o contrário acontecia, né? Se você pega algo magnético e interfere dentro se, no caso, efeitos magnéticos interferem em eventos elétricos, ou seja, efeitos magnéticos conseguem produzir correntes elétricas, né? Isso é possível acontecer? E aí foi quando, um pouquinho mais à frente, acho que uma década depois, o Faraday, Michael Faraday, né, ele descobriu esse fenômeno de indução eletromagnética, né, que é justamente através dessa interferência, no caso como posso dizer, nos fenômenos elétricos. E essa indução eletromagnética, ela é explicada, ou estudada, observada, vamos dizer assim, através das leis de Lenz e das leis de Faraday, né, que são praticamente as leis que são fundamentais para o estudo do eletromagnetismo. E essas duas leis, a lei de Lenz e a lei de Faraday, elas definem justamente a indução eletromagnética. Enfim, vamos ver aqui no slide, né, que eu vou apresentar para vocês, um pouquinho mais sobre esse fenômeno. Ok? Então, o que acontece? Tudo isso foi através, né, esses estudos é feito através, no caso, de experimentos. E esses experimentos, eles nos possibilitam fazer isso tudo e gerar, no caso, vamos falar, leis e discussões, né, a respeito de cada fenômeno. Entender ou observar o que nós chamamos de corrente induzida, né, que é que você está provocando essa corrente, né? Nós temos um amperímetro, ele revela a existência de uma corrente, né,
expira quando o ímã está em movimento em relação à expira. Então, você tem em relação a uma corrente na expira. Então, aqui os 3 passos desse experimento. A corrente é observada apenas se existe um movimento relativo entre a expira e o ímã. A corrente desaparece no momento em que o movimento relativo deixa de existir, porque justamente como a corrente é induzida e ela está sendo provocada, se a provocação parar, obviamente a corrente não vai mais existir. Quanto mais rápido o movimento, maior vai ser a corrente. Se quando aproximamos da expira o polo norte do ímã, a corrente tem um sentido horário, quando afastamos o polo norte, a corrente tem um sentido quê? Horário. Anti-horário, Castilho. Sua corrente tem o quê? Horário. Então, a gente consegue ver diretamente a interferência, no caso dos polos norte e sul, na corrente induzida. Então, sim, é possível o contrário, que ventos magnéticos interfiram, por exemplo, na corrente elétrica. Bom, nós temos aqui também um segundo experimento, e esse experimento, esse experimento é de um circuito, né? E um circuito está de chave aberta aqui, e esse experimento é para nos dizer que se fecharmos esse circuito aqui, né, o fechamento dessa chave vai produzir uma corrente na expira da esquerda, né? Que no caso seria essa corrente aqui. Então nós temos aqui um perímetro que revela a existência de uma corrente no circuito da esquerda quando a chave S é fechada, fazendo circular uma corrente no circuito da direita. E quando a chave S é aberta, fazendo com que no circuito da direita seja interrompida, né? No caso aqui. Então, nós vamos ter aqui uma corrente circulando aqui. Quando essa corrente circular, nós vamos conseguir medir que está representado aqui, com 2 espiras condutoras próximas uma das outras, mas sem se tocar. Então, a gente vai ter aqui um fenômeno de que haja fricção. Quando a chave S é fechada, fazendo passar uma corrente nessa espira aqui, da direita, o amperímetro vai registrar aqui, por um breve instante, uma corrente também na espira esquerda. Então, eu vou ter uma corrente passando aqui, diretamente nesse circuito, por conta desse fechamento da chave. E eu vou ter uma medição de corrente também nesse circuito aqui. Então, observamos uma corrente induzida e, portanto, uma força eletromotriz induzida também. E aí, quando a corrente na espira da direita está variando, aumentando ou diminuindo, mas quando é constante com a chave aberta, então, se nós vamos usar a chave, nós vamos conseguir medir aqui corrente. Se nós fecharmos essa chave, vamos conseguir aqui medir a corrente, ok? Como eu falei para vocês, a lei da indução de Faraday, né, escrever, no caso, a nossa indução. Lembrando que a lei de Faraday, ela só o que nós chamamos de força eletromotriz. Uma força eletromotriz é induzida na espira da esquerda, como na equação anterior, ou nesse desenho aqui anterior, né? Ele está tratando dele. E quando o número de linhas de campo magnético atravessa a espira da força eletromotriz, que é induzida em uma espira condutora, é igual à taxa de variação com o tempo do fluxo magnético que atravessa a espira. Então, o que ele quer dizer com isso daqui? Ele quer te dizer que nós podemos calcular o fluxo magnético passando por essa espira, através de quê? Do campo magnético e da área que nós estamos considerando naquele momento. Então, nós temos essa relação do fluxo magnético, que é φB, igual à integral de B vezes dA. Então, quando a gente pega um dA, a gente está pegando uma parte pequena, né? Pegando aquela área, vamos pegar aquela área que nós estamos considerando e vamos integrar aquela área, ou seja, nós vamos ter o total daquilo tudo. Para isso, então, e nós vamos ter esse fluxo para quê? Para que nós possamos calcular, no caso, a nossa
força eletromotriz, que é esse Ezinho aqui, através de quê? Da derivada do fluxo magnético dividido pelo tempo, né? Pelo dt, pela variação do magnético dividido, né? De mudar o fluxo magnético, tá? Então, existem 3 formas de mudar o fluxo magnético que através de uma bobina, aqui no exemplo. O modo do campo magnético da bobina ou a parte da área atravessada pelo campo magnético, ou mudar o ângulo de direção entre o campo magnético e o plano da bobina. Então, se você quiser mudar o fluxo que está passando, né? Se você quiser mudar o fluxo do campo magnético que está passando, ou o módulo magnético, ou a área da bobina, ou a parte da área atravessada pelo campo magnético, ou simplesmente questão do campo magnético e o plano da bobina. Bom, é como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com lei de Faraday e lei de Lenz. Essa para a gente o estudo da indução. Então, a corrente induzida em uma espira tem um sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que induz a corrente. O movimento do ímã cria um dipolo magnético que se opõe ao movimento. Então, a aplicação da lei de Lenz, quando o ímã se aproxima da espira, uma corrente é induzida na espira. A corrente produz outro campo magnético cujo momento dipolar magnético, que é o μ, está orientado de tal forma que se opõe ao movimento do ímã. Assim, a corrente induzida tem um sentido anti-horário, como mostra na figura. Esse sentido aqui, ó. Aqui é o da corrente, tá? Lembrando que a gente está sempre falando o quê? Corrente induzida. Sempre falando corrente induzida porque o campo magnético, né, tá sofrendo ação do magnetismo para que haja, no caso, a corrente elétrica. Agora, na segunda situação, onde nós temos o sentido da corrente induzida em uma espira, é tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe à variação do campo magnético que induziu a corrente. O campo sempre tem um sentido oposto ao do campo aplicado se o campo está aumentando. Na figura A, e o sentido se o campo está diminuindo, que é no caso da figura B, tá? A regra da mão direita fornece o sentido da corrente induzida a partir do sentido do campo produzido. Do campo induzido. É o que nós vimos ali na aula anterior. A regra da mão direita, quando você trata de operação vetorial. Você pega o campo que está considerando, fecha no sentido do outro campo e você vai ter o sentido. Então, nós vamos ter aqui a corrente no sentido anti-horário, né? Quando nós temos aqui o campo induzido e o campo magnético, em sentidos opostos, né? E nós temos aqui a corrente no sentido horário, quando nós temos justamente esse campo induzido e esse outro campo no mesmo sentido. Ok? Beleza. Como falar? A lei de Lenz e a lei de Faraday. A Lenz basicamente nos dá a direção de corrente induzida. A lei de Faraday nos possibilita calcular, né? Elas vão descrever, no caso, a indução do estudo, né, da indução eletromagnética. Beleza. E aí, se nós quisermos fazer estudo da indução e a transferência de energia, o que acontece? Vendo aqui esse aparato aqui da figura 30.8. Uma espira puxada com velocidade constante V para fora de uma região onde existe campo magnético. Nós temos aqui o campo magnético, né? Nós temos aqui a espira e temos aqui ela sendo puxada aqui para a direita. Enquanto a espira está se movimentando, uma corrente I no sentido horário é induzida na espira e os segmentos da espira que ainda estão submetidos a um campo magnético experimental de forças F1, F2 e F3. Então, por conta desse movimento aqui da espira para o lado direito, eu vou ter aqui uma corrente induzida e eu vou ter forças aqui dentro da área desse campo magnético.
Para puxar a espira da figura com velocidade constante, o que é preciso? Aplicar uma força constante F, já que a espira é submetida a uma força magnética ao mesmo módulo e sentido oposto. Então, eu vou ter que ter uma força sendo aplicada ali constante, porque a espira estava dentro do campo magnético. Se ela estava dentro do campo magnético, ela tem o quê? Força magnética. E a potência necessária vai ser justamente essa força que eu tenho que aplicar constante, vezes a velocidade, né, com que essa espira está sendo puxada. Enquanto a espira está sendo puxada, a parte da espira que ainda está imersa no campo magnético vai o quê? Diminuir. Em consequência, o fluxo magnético vai diminuir também, de acordo com a lei de Faraday. Uma corrente é induzida na espira. O fluxo que atravessa a espira vai ser o quê? O fluxo igual ao campo vezes a área. E essa área vai depender o quê? Dessa largura aqui da espira, né? E desse X aqui, que é o quanto de espira vai estar dentro do campo magnético, tá? Então, se isso aqui vai diminuir, ou seja, à medida que a espira vai saindo dessa área do campo magnético, esse X vai diminuindo, então o meu fluxo também vai diminuindo, porque eles são diretamente proporcionais. E aí você consegue calcular a força eletromotriz, você consegue calcular a força eletromotriz, consegue calcular o valor da corrente induzida, consegue calcular o valor dessa força constante que você está puxando e consegue calcular a potência necessária para que você consiga retirar essa espira de dentro desse campo. Ok? Então, uma coisa vai levando a outra. Tem indução e transferência de energia para correntes parasitas. O que seria isso? Vamos ver aqui essa figura. Na figura A, nós temos uma placa que é puxada para fora de uma região onde existe um campo magnético. Ou seja, correntes parasitas são induzidas na placa, que são essas correntezinhas aqui. Essas correntes vão passar dentro do meu fluxo e vão também passar fora do meu fluxo, que é nessa região onde nós vamos ter essa placa sendo puxada, né? Aqui, nessa situação, nós vamos ter o quê? Uma espira sendo puxada. Então, dentro nós não temos... É oco, né? Você vai puxar, é como se fosse uma casca de gás, mas não é. Como se fosse isso. E aqui nós vamos ter uma placa. Quando você puxar dessa parte dentro do campo magnético, você vai ter parte da corrente. Você vai ter corrente passando dentro do campo magnético e passando fora desse campo magnético, que é chamado de corrente parasita. A figura mostra uma corrente parasita típica, né? Que é essa daqui. Já aqui na placa B, nós temos o quê? Uma placa condutora balança com um pêndulo, entrando e saindo de uma região onde existe o campo magnético. Então, ela vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, né? Ela vai estar totalmente dentro, aliás, parcialmente dentro e totalmente fora. Correntes parasitas são induzidas na placa toda vez que a placa entra ou sai da região. Então, quando a placa estiver totalmente fora, não vou ter uma corrente parasita, mas quando ela estiver parcialmente dentro, eu vou ter sim uma corrente parasita. Né? Toda vez que ela entra e sai, eu vou ter correntes parasitas sendo induzidas nessa situação, nesse sistema. Bom, os campos elétricos induzidos. Um campo magnético, nós já sabemos que produz um campo elétrico, ok? Então, nós temos aqui no exemplo um anel de cobre, né? Dentro, aqui na figura A, um anel de cobre dentro desse espaço do campo magnético. Aqui nós temos a força eletromotriz, nós temos a corrente induzida, nós temos o campo, né? Que é o campo magnético, e nós temos a distância entre o raio de dentro desse anel de cobre e também a distância do centro até a minha área do campo magnético. Então, na figura, nós temos, se o campo magnético aumenta a uma taxa constante, uma corrente induzida aparece, como mostra nessa figura. Ela está aqui e no anel essa corrente ela vai estar o quê? Justamente nesse anel aqui de cobre. Na letra B, ao invés de produzir corrente, nós vamos ter o quê? Campo elétrico. Um campo elétrico induzido aparece mesmo na ausência do anel. A figura mostra o campo elétrico em 4 pontos do espaço, né? E você vê que ele está sempre tangente a essa circunferência onde estaria no
o anticorpo. Aqui na letra C nós temos a configuração do campo elétrico induzido, mostrada através de linhas de campo, né? Aqui você vai ver as linhas de campo elétrico. E elas vão estar justamente circular, vão estar saindo e entrando de forma circular. E aqui nós vamos ter na figura D, ele colocou aqui marcando quatro curvas, né? Uma bem no centro, outra bem pegando as linhas de campo, outra totalmente fora desse campo magnético e outra parcialmente dentro e fora do campo magnético. Então, 4 curvas fechadas de mesma forma e mesma área, né, para que não haja alteração na propriedade do que você está estudando. Forças eletromotrizes iguais são induzidas nas curvas 1 e 2, que estão totalmente dentro da região, uma no centro e outra um pouquinho mais afastada. Elas estão totalmente dentro da região onde existe o campo magnético variável. Uma força eletromotriz menor é induzida na curva 3, que está aqui parcialmente dentro da região do campo magnético. E a força eletromotriz 4 a força eletromotriz induzida aqui na área 4 é 0, porque a curva está totalmente fora da região em que existe campo magnético. Então, o que quer dizer? Essas regiões aqui, que estão totalmente imersas dentro do campo magnético, vai ter uma força eletromotriz, certo? E essa força eletromotriz, elas vão ser iguais a 1 e 2. Essa região 3, onde está parcialmente dentro do campo, ela vai ter força eletromotriz produzida aqui, mas essa força eletromotriz ela vai ser menor que essa daqui, 1 e 2. E aqui está totalmente fora, que é essa 4 aqui, está totalmente fora dessa região do campo magnético, vai ter força eletromotriz 0, né? Porque a força eletromotriz depende do campo magnético. Então, não tem sentido eu ter uma força eletromotriz fora da região do campo magnético. Ok? Então, gente, eu peço que vocês deem uma lida novamente nessa questão de indução, como que nós vamos relacionar, acho que vocês já entenderam como vamos relacionar eletricidade com o magnetismo, né? Como eu falei, como que a gente vai selar esse casamento entre a eletricidade e o magnetismo. Peço que vocês leiam novamente, eu peço que vocês leiam os conteúdos nos livros, tá? Participem do fórum com suas dúvidas, com as discussões, e também resolvam exercícios, tá bom? Os exercícios são objetivos, tudo que nós falamos aqui está no exercício. O que vocês também não conseguirem resolver, vocês podem estar lendo o material, os fascículos também. Se ainda assim não conseguirem, vocês podem falar comigo. Ou até mesmo, se quiserem falar comigo antes disso, eu estou sempre à disposição. Me enviem e-mail no meu e-mail institucional ou no pessoal, e também participem dos fóruns. Então, gente, até mais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.